O olhar da Miranda sobre masculino, onde está este poder? É o tema da nossa live class de hoje e eu já vou avisando que ela vai ser bastante polêmica. Em alguns momentos as mulheres vão amar, os homens vão odiar. Em outros momentos os homens adorarão e as mulheres odiarão. Mas a nossa ideia aqui é criar um olhar, uma perspectiva diferente, que a gente possa refletir a respeito desse tema e de todos os outros temas. As minhas lives estão todas salvas lá nos destaques da bio, dá uma olhadinha. E que a gente possa refletir a respeito desses temas todos, criando um olhar diferente. Porque por mais que às vezes a gente ache que sabe tudo ou que saiba muito a respeito de determinados temas, quando a gente para conversar e debater sobre eles, nós percebemos as diferenças. E são sobre essas diferenças, principalmente, que eu vou comentar hoje. Então, quero dar boas-vindas para quem está chegando por aqui. Se tem alguma dininha, já vai me dizendo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se tá assistindo ao vivo, já manda no chat que eu vou responder. Se tá assistindo a live gravada, me envia também aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Mas antes de começar, antes de começar o tema especificamente, enquanto o pessoal tá chegando, eu quero falar sobre a minha trilogia Paris Saint-Exupéry. Esse é o momento do jabá da Ilha de Ananda, a minha editora, Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, falar um pouquinho da minha trilogia sobre vinhos, viagens e desejo. Por quê? Na trilogia, eu falo muito sobre as diferenças entre o masculino e o feminino e o olhar dos personagens tanto para si, ou seja, as mulheres para si, para o seu feminino, e os homens para o masculino deles, mas também faço esse cruzamento da mulher olhando para importância do seu masculino desenvolvido, o homem olhando para a importância do seu feminino desenvolvido. Sim, isso acontece. E se você tem interesse na trilogia Paris Saint-Exupéry, que é sobre vinhos, viagens e desejo, e significa Paris sem Eiffel, porque somos todos Paris em busca da nossa torre, é só adquirir pelo direct, tá só R$35. Sim, a trilogia inteira por R$35. Eu também vou falar do masculino quando ele não está no masculino funcional. E, portanto, vou ter referência do Dom Juan de Merda, Nunca Mais, o meu quarto livro, que fala sobre irresponsabilidade afetiva. Lembrando que Dom Juan de Merda não é necessariamente um homem. Eu coloquei como um homem por conta mais da brutalidade, da força física, porque a mulher é muito mais artimanhosa e a gente vai entender já no início dessa live por que eu digo isso. E lembrando também que o Dom Juan de Merda não necessariamente seja só a psicopatia e o narcisismo. Ele pode ser um babaca emocional, pode ser um irresponsável afetivo ou um sedutor barato, tá? O que muda é o nível de perversidade dele. E lembrando que o Dom Juan de Merda, o único que é inteligente é o nível do psicopatia, tá? Os outros são todos trouxas. Então, se você tá nas mãos de um Dom Juan de Merda, tenha em mente que você tá na mão de um babaca. E que se você souber, se você ler o livro e entender como funcionam as ferramentas, você sai desta merda já já. E por último, seja um assunto que você domina, sobre inteligência emocional. Estado pleno de presença e inteligência sedutora, algo que eu dei o nome de inteligência sedutora, que acabou virando o curso, o método Live Book aplicado ao seja um assunto que você domina, porque ele tem quase 100 ferramentas. É coisa demais. Eu fiz um pupurri com uma riqueza de conteúdo que começa na parte emocional, sim, e vai indo para esse estado de presença, que dá uma leve pincelada no que eu vou falar, não seja um assunto que você transcenda, que é o 6º livro que eu tô escrevendo agora. E tem várias, e depois termina nessa parte da inteligência sedutora, sim, mas tem várias ferramentas e teorias que inclusive são do mundo dos negócios. Veja só que loucura. Eu trouxe o mundo dos negócios para nossa inteligência emocional. Seja bem-vindo, Choro, seja bem-vinda a Cida, que tá por aqui. Bom dia, maravilhosa, para você também. Se vocês tiverem perguntas sobre o tema o masculino, já vão fazendo, que eu vou lendo e vou respondendo. E se quiserem fazer comentários, por favor, isso ajuda bastante a live a ser entregue para mais pessoas. Bom, falado sobre Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, agora vamos começar para o nosso tema. E eu quero começar usando uma teoria
que eu citei no Seja um Assunto que Você Domina e que eu falo muito aqui nas nossas lives, que é a teoria do cérebro trino. Por quê? Essa teoria explica muito as diferenças entre o masculino e o feminino. Se você não assistiu ainda a live que eu falo só sobre o feminino, vai lá nos destaques da bio, tem todas as minhas lives salvas e uma delas eu falo só sobre o feminino. Não perca, vá lá e assista porque ela ficou também imperdível. E eu preciso falar um pouquinho da diferença entre o masculino e o feminino para a gente entender como é que essa diferença começa na infância, ela se desenvolve ao longo da vida e como que ela pode aumentar tanto a ponto de homens e mulheres falarem linguagens completamente diferentes de verdade e não conseguirem mais se entender. Isso vai fazer com que a gente entenda do ponto de vista da mulher, do meu feminino, do seu feminino, como o masculino age e do seu masculino também como o seu masculino está agindo, se você for homem. E se você for mulher, como você pode aproveitar a sua energia masculina, ao invés de querer excluir ela, que é o que o feminismo faz muitas vezes, e por isso eu digo que eu não sou feminista, ainda que eu acredito que o feminismo trouxe sim muita coisa positiva, precisava dessa cisão entre o masculino ser muito evidenciado, o feminismo trouxe essa importância, mas acabou se deturpando. E quando você exclui algo que é a ideia do feminismo, excluir o masculino, ir contra o masculino, lutar contra o masculino, você acaba perdendo a grande força, a grande magia do masculino. O masculino é uma das energias mais maravilhosas que tem. E você vai acompanhar ao longo de toda essa live por que eu tô falando isso e por que eu digo que eu não sou feminista. Não tenho nem cara, né? Diga-se de passagem. Então, quando a gente entende a diferença entre o masculino e o feminino, a gente consegue evoluir mais o pensamento a respeito da nossa, desde a infância, a respeito da nossa vida adulta. Pela teoria do cérebro trino, o cérebro é dividido em 3 partes. A que já nasce com o bebê, que é a parte instintiva, a que se desenvolve principalmente na infância, mas pode ser desenvolvida ao longo de toda a vida, que é a parte emocional, e a parte racional, que é só 7% do nosso cérebro e tem a única e exclusiva incumbência de dar suporte para as emoções e o instinto. Sim, caro animalzinho irracional, se você acha que você é uma raça racional, que você pensa com o seu cérebro, que você é uma pessoa racional, que você toma suas atitudes de forma racional... Ai, desculpa, mas essa é a primeira piada do dia e a grande piada da raça humana. Nós somos seres irracionais porque 93% do nosso cérebro é instinto e emoção. E só 7% é razão. Então, quando eu digo pra você que você é um animalzinho, eu me coloco nessa situação também, porque eu também sou um animalzinho irracional. Essa teoria que dividiu, a teoria do cérebro trino, que dividiu o cérebro em 3 partes, explica muito da evolução do masculino e do feminino lá na infância. Porque as mulheres têm a evolução do cérebro emocional antes dos homens. É por isso que as mulheres conseguem colocar em palavras o que sentem melhor, porque elas conseguem antes disso entender o que sentem. Porque para você colocar em palavras, cérebro racional, você precisa entender o que você sente primeiro, que é o cérebro emocional, que nas mulheres, nas meninas, lá na infância, é desenvolvido primeiro. Quando esse cérebro emocional se desenvolve antes e ela consegue colocar em palavras antes o que ela sente, ela desenvolve muito mais um vocabulário, ou seja, ela fala mais, ela se expressa melhor, ela entende o que ela sente melhor, e aí vai para a artimanha. A mulher acaba sendo mais artimanhosa, porque ela consegue, pela fala, obter os resultados dela. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha e ela disse, tu vê, né? A menina é terrível, porque desde que nós somos pequenas, desde que nós somos crianças, nós somos ensinadas assim. A mãe fala, vai lá e pede pro papai. Vai lá e fala com o papai. Pede com o jeitinho que ele dá. Ele faz pra você. Qual menina não chegou para o papai com jeitinho e conquistou o que queria com o pai? Por quê? Primeiro que tem a parte da sedução, né? Essa sedução começa lá na infância. Nós achamos que a criança é inocente e tudo mais, e talvez até seja, mas tem uma erotização muito grande lá. Então o pai é o primeiro grande amor da menina. E quando ela se aproxima e fala e convence, não sei o que lá, ela está
já treinando para a vida adulta, obviamente, e ela tá desenvolvendo cada vez mais. Quer dizer, não só a mãe e as outras pessoas estimulam mais que o cérebro emocional dela coloque em palavras e ela peça pro papai, como o papai, quando dá um reforço positivo. Quando ele aceita, quando ele acata, ele dá um reforço positivo. Ou seja, a menina vai sendo estimulada cada vez mais. A sua emoção e a fala, a expressão da sua emoção. E como a gente tá falando do masculino nessa live, o masculino é o inverso. Porque enquanto a menina desenvolve isso antes, o masculino tem mais dificuldade, por isso que meninos demoram mais para falar. Porque a nossa fala é muito mais um suporte para as nossas emoções. A fala, segundo a teoria do cérebro trino, ela serve só para conseguir expressar as nossas emoções. Como o menino desenvolve a parte emocional do cérebro trino um pouco mais tarde do que a menina, ele vai sendo estimulado também para desenvolver isso mais tarde, ou seja, ele é muito mais bruto, ele é muito mais da ação, ele é muito mais da iniciativa, ele é muito mais da brincadeira, ele não fica batendo papo com os amiguinhos, ele vai pro futebol, ele tem muito mais essa ação. Então, ele desenvolve a fala depois, porque ele desenvolve as emoções um pouco depois, ele tem mais dificuldade de entender aquilo que ele sente e, portanto, tem mais dificuldade em se expressar a respeito daquilo que sente. E essa dificuldade de expressar o que sente é aumentada e estimulada pelos pais e pela sociedade. O homem não chora, o homem não fala dos sentimentos. Que é isso? TDR? Ai, que absurdo ter discussão de relacionamento. Que saco! Os homens já estão removendo isso. Quer dizer, desde a infância, o homem o menino é estimulado a falar menos daquilo que sente. E por ele já ter um cérebro que se desenvolve depois, imagina a confusão. Então, enquanto a mulher está voando em relação às emoções, o homem está mais estagnado. E aí, quando chega na vida adulta, essas duas pessoas se casam e não se entendem. E não vão se entender mesmo. Não tem como se entender quando desde a infância você tem um desenvolvimento fisiológico, químico, neurológico diferente, um mais acentuado do que o outro, e isso ainda é estimulado ao longo da vida, até chegar na vida adulta. Então chega a mulher lá sabendo muito sobre as suas, quer dizer, pretensiosamente sabendo muito ou sabendo mais do que o homem, em relação às suas emoções, conseguindo expressar mais estimulada, enquanto o homem está sendo menos estimulado. Tem um desenvolvimento tardio em relação à mulher. Então, essa diferença entre os dois, desde a infância, faz com que a fala e a expressão dos sentimentos seja muito discrepante. Isso torna as mulheres muito mais artimanhosas e é por isso que eu falo que o feminino tem mais inteligência. Enquanto o masculino tem mais essa parte da iniciativa, da conquista, do ir primeiro, mais voltado para ação. Porque isso começa desde a infância. Se a gente lembrar de nós, dos nossos irmãos, dos nossos primos, e se observarmos as crianças, quando elas estão na sua integralidade, não com essa coisa aí de colocar todo mundo igual, porque feminino é diferente de masculino, ponto. É fisiológico, gente. É fisiológico lá nas partes genitais, imagina, isso continua no cérebro, isso continua na nossa produção hormonal, não tem como colocar como sendo iguais. Homens e mulheres são diferentes desde a infância. O estímulo é diferente e também a parte fisiológica, neurológica é diferente. Então o cérebro trino explica essas diferenças desde a infância e isso vai aumentando ao longo da vida adulta. Só para retomar aqui, então, as mulheres são mais artimanhosas e mais inteligentes. Isso vai ser importante ao longo da live, tá? Enquanto os homens são mais voltados para ação e mais voltados para iniciativa. Por isso que ele fala menos e ele age mais. Esse é o masculino curado desde a infância, certo? O masculino funcional. Se você tiver alguma pergunta, vai fazendo aqui que eu vou respondendo vocês ao longo da live. Então, já que eu falei do masculino curado, falei essa palavra, o masculino funcional, eu quero falar algumas características desse masculino, a começar por aquilo que deveria ser de todos os seres humanos, independente de ser masculino, feminino ou qualquer coisa que se diga existir entre esses dois, tá? A primeira parte são valores inegociáveis claros. Por quê? Porque o masculino que não tem os valores inegociáveis claros,
ele não consegue estar totalmente curado. Porque ele não consegue ter o norte daquilo que é importante para ele, para a vida dele, e, portanto, obter os resultados de vida que ele tem se dedicado tanto. Não adianta, os nossos valores inegociáveis é a base da nossa vida. Se a gente não tiver isso, se a gente não tiver clareza daquilo que orienta a nossa vida, para onde é que você vai? Quer dizer, se você... Aquela história, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, o masculino que é curado, ele precisa ter esse entendimento, e ele tem esse entendimento dos valores que são inegociáveis para ele. Aquilo que ele topa fazer, aquilo que ele não topa fazer. E ele tem isso de uma forma voltada mais para a ação, enquanto a mulher tem muito mais o pensamento, aquilo que vem, né, a observação, porque o movimento do homem é para fora. Enquanto o movimento da mulher, do feminino, é para dentro. Isso já começa lá no sexo, quer dizer, o orgasmo feminino é muito mais interno, é muito mais da observação, é muito mais do corpo todo. O orgasmo masculino é muito mais centralizado e para fora. Então, o homem, ele tem uma visão muito mais focada e para fora, enquanto a mulher tem uma visão mais geral e mais observadora, mais para dentro. Por isso que o movimento de espiritualidade, de busca de autoconhecimento, de compreensão, de esclarecimento é um movimento feminino. Você vai ver sempre muito mais mulheres, não que os homens não façam, fazem, mas você vai ver muito mais mulheres indo em busca disso do que os homens, porque isso é muito mais feminino, essa compreensão. E essa busca, essa iniciativa, esse ir para frente, voltado mais para ação, é muito mais do homem, muito mais masculino. Então, quando o homem tem os valores negociáveis dele mais esclarecidos, ele consegue ter uma ação mais forte, porque ele tem a base mais fortalecida. Além disso, essa conquista, essa iniciativa é um fundamento que vem do fundamento principal do masculino, que é ser útil. O homem só tem uma incumbência, ser útil. Todas as vezes que o masculino está sendo útil para a sociedade, para a esposa, para os filhos, para os amigos, seja de forma que for, ele está trabalhando o masculino curado dele. E ele tem essa sensação muito maior ainda do que a mulher, de que a gente tem, claro, quando a gente é útil, mas quando o homem ele tá sendo útil, ele tem essa sensação de estar cumprindo o propósito dele. E tá, porque o homem precisa ser útil. Essa é a incumbência maior, ele precisa solucionar, ele precisa resolver as coisas. Ele precisa tomar a frente lá e solucionar. Quando o homem fica mais indeciso, ele tá trabalhando muito mais ou o masculino ferido, ou ele tá indo muito mais para a parte feminina. Porque essa indecisão é a observação, é a compreensão, é o movimento para dentro. E esse movimento é feminino. Quando o homem vai para ação mesmo, quando ele vai para utilidade, quando ele vai lá e resolve, cara, se você ligar para um homem e ele chegar e resolver o que for, ele tá trabalhando o masculino dele. Por isso que às vezes eu vejo muitas mulheres dizendo, não vou pedir ajuda pro fulano, não vou pedir pro ciclano, não vou pedir... Peça. É claro que a gente não fica pedindo tudo o tempo todo, nós temos que ter a nossa responsabilidade pela nossa própria vida. Mas eu já contei pra vocês de uma vez que eu tava indo fazer uma palestra e levei vários livros numa mala. E a minha garagem, nesse lugar, tem uma rampa gigante pra sair da garagem e uma amiga minha vinha me buscar. E ela não tinha como descer, porque não tinha o portão daquela parte da garagem tá fechada, enfim, eu não ia levar a chave só pra isso e tal. Então eu tinha que subir aquela rampa. Eu disse, meu Deus, eu esqueci que eu tinha que subir essa rampa. Eu tava com um salto alto, finíssimo. Eu disse, como é que eu vou subir essa rampa com essa mala pesadona? Nisso entrou um vizinho que eu não sei quem é. Um carro entrou, 2 homens dentro do carro. E parou pra abrir a garagem. Eu disse, moço, você não me ajuda a levar a mala, por favor, que tá lá embaixo, tá bem pesada? Ele disse, claro, eu disse, tu pode vir arrastando, não precisa erguer ela, porque ela tá muito pesada. Adivinha o que ele fez? Ergueu, pra mostrar que... Não, imagina que eu... Quando o homem faz isso, ele tá trabalhando o masculino dele de uma forma muito bonita. É muito bonito a gente ver quando o homem tá realmente resolvendo. Uma amiga minha calibrou os pneus do carro, chegou na minha garagem e a gente veio tomar um café e tudo mais. Quando ela voltou, o cara que tinha calibrado, mulher, não sei, que tinha calibrado os pneus do carro, não tinha fechado direito a válvula. Os
um dos pneus estava no chão. Quando a gente estava ligando para um para outro para ver como é que ia resolver e tudo mais, o outro pneu ficou no chão também. Quer dizer, a pessoa não sabia calibrar pneu. E aí ela chamou uma pessoa que ajuda, um cara que ajuda ela, faz tudo pra ela. Ele veio com a bomba manual e encheu os pneus com a bomba manual. Pelo menos o suficiente para ela chegar até o posto. Olha se esse não é o masculino curado em ação. Quando o homem tá no seu masculino curado, ele resolve. Portanto, mulheres, se você não tem utilidade no seu homem, nos homens que estão perto de você, tá na hora de você trocar os homens que estão perto de você. Então, aquele pançudo, barrigudo que fica o dia inteiro no sofá assistindo futebol, pelo amor de Deus, que masculino torto, que Dom Juan de merda, hein? Homem precisa ser útil. Precisa, é a única incumbência deles. É a única incumbência. E como os homens têm sido pouco úteis, né? Na nossa sociedade. Mas calma, meninos, a gente vai chegar lá, a gente vai falar. Outra característica do masculino curado é a força. E aqui eu tô falando da força física. Força física mesmo. Porque quando ele é forte, ele protege. Quando ele protege, o feminino que tá perto dele, a esposa, a mãe, as filhas, seja lá, elas conseguem relaxar. E isso não é brutalidade. É diferente. Eu tô falando da força física com valores inegociáveis claros, lembra disso? Porque se for brutalidade, pode ser um excesso de um masculino ferido, e aí isso tem um nome, Dom Juan de merda. Entende? A falta do masculino e a voltar pro feminino também, depois eu vou falar sobre isso um pouquinho mais. Então, essa força, essa força física, ela precisa do que eu falei primeiro de tudo, que são os valores negociáveis claros. Então, um homem que tem essa força, ele pode estar tendo vontade de explodir, mas ele não vai bater, ele não vai agredir, ele não vai fazer. O masculino é tão forte, tão curado, que ele vai contra um dos princípios do masculino, que é a força, que é o autocontrole. Ou seja, ele é tão forte que ele é forte aqui, ó, mentalmente. Ó, a Ale tá falando, após o Dom Juan, meu era top nisso, fazia e resolvia tudo. O seu Dom Juan resolvia tudo, tu tá dizendo? É isso? Ele resolvia tudo quando? Lá no Love Bombing? Ele resolvia tudo quando ele queria manipular? Pra no momento que você realmente precisava dele, ele te deixava na mão? Porque o Dom Juan, ele faz tudo pra manipular. Então ele vai resolver, ele vai ser o melhor de cama se você gostar de sexo, se você não gostar de sexo, ele vai dizer que não gosta. Ele vai fazer absolutamente tudo para a manipulação. Então ele vai resolver. Pra na hora que você precisar de verdade, ele dizer, ai linda, agora eu não posso. E aí você fica na mão. E aí ele parece ajudar muito, ele parece resolver muito. Mas quando você precisa de verdade, ele não tá lá. Essa é a diferença. O Dom Juan, ele pode ser um solucionador, sim. Mas ele vai fazer isso para manipular você. Tudo é para manipular. E pode ser um excesso do masculino, porque aí vai para a parte, essa força física vai para a parte da brutalidade, que é aquele Dom Juan de merda que é agressivo fisicamente. Porque a maioria do abuso acontece de forma sutil. É que a gente acha que o abuso é a agressão física, que é a agressão verbal. Mas muitas vezes essa agressão é velada, é puro gaslighting. É você se sentir perdida, é você se sentir confusa, mas continuar confiando na pessoa que tá abusando de você de forma sutil. E é tão sutil, uma sintonia fina tão pequena que você não percebe. Então, esse masculino, ele não é um masculino curado, porque ele não tá sendo útil de verdade. Ele tá usando a utilidade dele para manipular você. Essa é a diferença. Então, a gente precisa ter essa ideia, porque o que acontece? Quando algo é genuíno, a gente percebe, senão a gente sente o cheiro de merda. Ou seja, se é genuíno, é real, é inteligência sedutora. Se é falso, é sedução. E lembra que tem diferença? A inteligência sedutora não tem o intuito de manipular. É aquela pessoa que é e basta. Ela é de verdade.
Agora, a sedução tem o intuito de manipular. Então, essa é a diferença de uma pessoa que é funcional, de um homem que tem um masculino curado, para um homem que tem um masculino disfuncional, ferido, machucado e que vai machucar os outros. Já passei por isso, disse a Elisângela. Exatamente. E aí é que tá, né? Às vezes a gente acha, às vezes as pessoas sempre, na verdade, às vezes não, as pessoas sempre me perguntam, mas Miranda, você passou por um Dom Juan de merda? Quem é esse homem? No livro eu falo que ele é muitos e, portanto, ele não é nenhum. Isso tem duas conotações. Quando o Dom Juan quer abusar, ele tá com o masculino dele ferido, ele vai ser muitos porque ele vai ser um pra mim, outro pra Elisângela, outro pra Ana, outro pra Maria que entrou agora, outro pra Isonilde que entrou agora. Ele vai ser um pra cada uma de nós. E, portanto, uma pessoa que é vários pra manipular não é ninguém. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque ele era tantos, eu conheci tantos Dom Juan na minha vida, e não só de relacionamento afetivo, gente, tira isso. O relacionamento afetivo que eu coloco no Dom Juan é para mostrar a quantidade de ferramentas, porque é no relacionamento afetivo que o ser humano adulto mais se entrega. Então foi por isso que eu escolhi o relacionamento afetivo e um homem. O homem por conta mais desse ir para a ação e tudo mais, do que a mulher que é mais do pensamento, da observação, e também do relacionamento afetivo, porque é aí que mais aparecem as ferramentas. Poderia ter colocado pai, mãe, filho, irmãos, poderia. E ele aparece fazendo isso com os filhos e com os pais também, muitas vezes. Com as pessoas da sociedade, mentindo, manipulando, enganando. Então, a gente acha que a gente não passou muitas vezes por um Dom Juan de merda. Mas se a gente começar a ler o livro, você vai lembrar daquele fulano, daquela ciclana, daquela, sabe? Você vai vendo as pessoas e vai vendo um comportamento de merda em você também. Eu, quando comecei a escrever o livro, disse, caraca, isso eu também faço. Ah, isso eu tenho que melhorar. É natural, a gente pode não ser uma pessoa de merda, mas ter eventualmente comportamentos de merda. E o que diferencia uma pessoa de merda de uma pessoa que tem comportamentos de merda? A decisão de não ser uma pessoa. O Dom Juan, por que não é uma doença? Por que o narcisismo não é uma doença? Porque ela não tem cura. Se fosse uma doença, o pressuposto é, dou um remédio, cura. Faço um tratamento, cura. Ou tento, pelo menos, ou amenizo. Não existe. É uma decisão da pessoa ser assim. Então, se você está nas mãos de um Dom Juan de merda, sugiro que você leia o meu livro, porque esse homem está com o masculino ferido. E não vai ser você que vai resolver, tá? Esquece isso, pelo amor de Deus. Já é difícil resolver os teus BO, você vai colocar nos teus BO mais os BOs alheios? Para com isso. Pessoa de merda, você se afasta. Você não tenta ajudar, você não tenta resolver, você não tenta discutir, você não tenta nada. Você se afasta. Eu acho que narcisistas são espírito ruim encarnado. É uma possibilidade. Para quem tem a linha da espiritualidade, e aí vem uma série de coisas, né? Se a gente acredita na parte da espiritualidade no sentido de reencarnação e tudo mais, a gente sabe que essa pessoa escolheu e que nós também escolhemos. Será que é um espírito ruim? Ou será que é um espírito que está passando por uma determinada provação e você combinou que essa provação seria sua também? Olha a responsabilidade da gente. E como é fácil a gente olhar e dizer que o outro é ruim, né? Mas qual é a minha responsabilidade dentro disso? Inclusive, eu vou falar da responsabilidade do feminino, por enquanto, tô botando lileia nos homens, né? Mas eu vou falar da responsabilidade que nós temos para esse masculino frouxo que tá aí. Então, o masculino, quando ele tá curado, ele tem essa força física, essa iniciativa, é por isso que eu digo que o masculino é o dinheiro. Mulheres solteiras não fazem dinheiro se estão com o feminino curado. Se elas estão com o feminino ferido, excesso de masculino, ela vai lá, ela faz sucesso. Quantas mulheres nós conhecemos que põe na mesa mesmo, que vai lá, faz sucesso, aparece, faz palestra, a melhor música, a segunda melhor música, não sei o que lá, parará, parará, parará. Você conhece, já veio um monte de pessoas na sua mente. Mas como é o relacionamento dessas pessoas? Como é a vida afetiva dessas pessoas? É sempre conturbada.
Mulheres que fazem sucesso demais, ganham dinheiro demais, uma coisa é você assim, consigo me manter, consigo ter uma vida legal, consigo me virar. Isso é normal, isso o feminino faz. Mas o feminino fazer muito dinheiro, começar a guardar muito dinheiro pela iniciativa dela, por ela ir lá, por ela fazer, por ela acontecer, pela força dela, por ela não dormir, por ela conquistar. Uau! Conquista é uma palavra masculina. Então essa mulher, ela vai fazer muito dinheiro, ela vai fazer muito sucesso, mas a vida emocional dela sempre vai ser conturbada. E da mesma forma o masculino. Dado que o masculino é a iniciativa, é a força, é o dinheiro, se ele tá no masculino curado, ele faz muito dinheiro, ele tá no poder dele e ele tem, por conta dos valores inegociáveis, ele consegue ter o relacionamento, a vida afetiva dele ótima. E por conta de a mulher ser aquela que multiplica, que cuida e multiplica, ela é aquela que tem a manutenção, esse cara não perde. Porque muitas vezes o homem, ele pode ter um masculino desenvolvido, não curado, mas desenvolvido, fazer muito sucesso, ganhar muito dinheiro, mas perder logo depois. Ou ele não consegue multiplicar, porque ele não tem o feminino do lado dele. Então, o masculino precisa do feminino, porque o feminino é a inteligência, a multiplicação, a manutenção. E o feminino precisa do masculino, que é a iniciativa, a proteção, e é o que faz a grana. Entende a diferença? Então, enquanto o masculino tem essa força física, bruta, dorme menos, se esforça mesmo, passa perrengue, absolutamente tudo que é do esforço, da dedicação em relação ao esforço, dessa força física, a mulher tem a força emocional. Por isso que ela é mais observadora, por isso que ela é mais seguidora, que ela vai depois. O excesso de masculino é a brutalidade que eu falei, que é uma pessoa, que é um homem, que é um Dom Juan. Aqui sim, brutal fisicamente, inclusive. Então, esse excesso de masculino, ele traz essa força física desmedida, essa necessidade de provar o tempo todo, principalmente pela força física, e ele, se ultrapassar, ele vai ser um Dom Juan de merda. E a falta do masculino, que é o masculino ferido pela falta, é o homem banana. Que é um homem que não toma iniciativa, que não resolve, aquele que não se indispõe com ninguém, tá sempre no meio a meio, tá sempre... Olha a energia do feminino, eu não me dispor com ninguém, eu ponderar as coisas, isso é da manutenção, isso é da observação, isso é da inteligência, é o feminino que tá por aí. Então o masculino que não tem o homem que não tem o seu masculino desenvolvido, ele vai ser um banana. E se ele tiver desenvolvido em excesso, ele vai ser um Dom Juan por conta da brutalidade da força física. E ele pode ser um Dom Juan de merda mesmo sendo um banana, porque às vezes ele não é só necessariamente bonzinho. Por quê? Dado que ele tem essa artimanha, essa coisa, ele pode desenvolver esse feminino pro lado da sedução, e aí ser um babaca emocional, um irresponsável afetivo ou um sedutor barato. Lembra que eu falei dos 5 Dom Juan que pode ter? Babaca emocional, irresponsável afetivo, sedutor barato, narcisista e psicopata. Esse aqui, o psicopata é o único inteligente. Os outros são todos babacas. Eles têm uma falta, tanto do masculino quanto do feminino. Ele se perde, ele não sabe quem ele é e, portanto, ele precisa do outro para espelhar, que é um movimento natural, mas ele faz isso de uma forma doentia, que não é doença, lembre-se disso, porque senão teria cura. Vamos ver aqui. Eu tinha falado pra vocês que essa parte do feminino já tem live class, tá? Então, se você quer se aprofundar mais na parte do feminino, assista a live class lá. Vamos ver o que eu coloquei aqui. O excesso do masculino para as mulheres, eu já falei que é o sucesso profissional e a dificuldade afetiva. E a falta do masculino são mulheres fracas, manipuláveis. Porque nós precisamos, enquanto mulheres, ter o masculino dentro de nós de uma forma equilibrada. Se tiver em excesso, é isso. É o sucesso, é o dinheiro, mas afetivamente fica péssima a vida. Se tem falta do masculino, é aquela mulher que não vai pra vida, é aquela mulher que tem dificuldade de decisão, é aquela mulher que não tem iniciativa. Quando tá em equilíbrio, ela tem iniciativa, ela toma conta da vida dela, mas ela também aceita a ajuda do outro. Principalmente se outro for um homem, um masculino curado. Porque ela sabe que quando o masculino curado tá perto dela, o masculino dela pode relaxar.
e ela pode usar o feminino, ela pode se voltar mais, não usar, para não ficar, não ser um verbo que tenha uma conotação pejorativa, mas ela pode buscar, ela pode evidenciar o feminino dela, porque o masculino relaxa. Então, quando a gente fala que é o feminino que relaxa, não é necessariamente só o feminino que relaxa. Quando eu, Miranda, como mulher, e tenho equilibrado o meu masculino e o meu feminino dentro de mim, quando eu me aproximo de um homem que tem o masculino curado dentro dele, o meu masculino relaxa. Porque eu não preciso ir pra cima, não preciso brigar, não preciso fazer, não preciso acontecer, não preciso resolver, não preciso ser útil. Ele tá sendo. O que eu preciso fazer? Usar, outro verbo, acessar mais o meu feminino, para que esse acesso ao meu feminino seja mais de manutenção daquilo que ele está conquistando, de multiplicação daquilo que ele está conquistando. Veja, o homem contribui para fazer o filho, mas quem multiplica, quem gesta, quem mantém é a mulher. Tudo tá aí. Se a gente consegue fazer essas analogias, nós conseguimos entender muito mais do feminino e do masculino, porque tá aí, é só observar. Ou, como diria Jesus Cristo, nosso irmão, quem tiver olhos para ver, verá. E ele não tava falando disso aqui não só, tá? Ele tava falando daquilo que a gente sabe, porque aprende, mas principalmente daquilo que a gente sabe, porque aprende e aplica. Afinal de contas, você já sabe que conhecimento inerte na sua mente, só saber e não aplicar, é só obesidade mental. Deixa a sua mente gorda, pesada, difícil e não te leva a resultado nenhum. Qual você tá, hein, mulherada? O que vocês acham? Vocês estão no masculino... vocês estão no feminino que tem um masculino em excesso? Um feminino que tem um masculino da falta? Ou um feminino que tá em equilíbrio com o masculino? O que vocês acham? Aqui eu quero dar um exemplo. Esses dias eu fui num jantar que era um jantar reunião. Lá teriam 3 homens e 2 mulheres. Dessas 2, uma delas era eu. E aí eles marcaram, primeiro era pra ser às 7h30, era pra ser num determinado lugar, daí depois era pra ser não sei em que horário, que não sei o que lá. Olha os masculinos com dificuldade de iniciativa, de definição, de solução. Vai ser tal hora e ponto. Qual é a sua dificuldade, caro homem irracional, de dar um horário, de dizer pra ela, eu te pego às 8. Pronto. Como diz o Gustavo Balbi, que é um gurizão, eu chamo ele de mucilão, queridinho, tadinho, porque ele é novinho, gente, ele é um gostosinho, assim, um queridinho, e às vezes ele fala umas coisas bem nada a ver, assim, mas assim, ele tem umas pegadas muito boas, e ele é um cara que cresceu muito nessa parte de estilo masculino no Brasil, ele acabou virando referência em estilo masculino, então os homens que estão assistindo essa live, sigam ele, pra vocês se aprenderem a se vestir, pelo amor de Deus, porque o cara dá aula, literalmente, ele dá aula. Ele é fantástico. E o Gustavo Balbi diz assim, ó. É bem bagaceira, tá? Mas eu vou falar. O Gustavo Balbi diz assim: homem que não gosta de tomar fora, gosta de tomar dentro. O que significa isso? Qual é a dificuldade de homem ligar pra mulher e dizer eu te pego às 8? Nós vamos em tal lugar. Ai, você decide. Ai, você, que horas eu pego você? Ai, mas que horas fica bom? Agora só falta falar isso lixando a unha, né, ô bonito? Eu, hein? Oxi. Já continua a história do meu jantar lá. Tá aqui na minha cola, então não vou esquecer. Aqui, pessoal, as meninas estão comentando aqui. Vamos lá. Tô em feminino demais. Falta de decisão, falta de iniciativa, falta de posicionamento, dificuldade de se posicionar, dificuldade de dizer assim, isso não tá bom. Cuidado, hein? O feminino em excesso é o que mais cai nas mãos do Dom Juan de merda. Por quê? A falta de posicionamento, a falta de colocar limites claros faz com que o Dom Juan vá indo, e quando você vê, nhau. Gostaria de ter mais energia masculina. Não é mais, tá? Calma lá, não é mais. É equilibrar a energia. Ela você já tem, você só não tá conseguindo acessar. Então não é mais, é acessar. E como é que a mulher acessa a energia masculina? Definindo, tendo iniciativa. Só que não é assim, atropelando todo mundo, senão o masculino vai lá pra cima. E a parte boa disso, sabe o que é? Quando a mulher começa a entender o equilíbrio da energia masculina e da feminina,
o equilíbrio da energia masculina e feminina, vocês não fazem ideia de como ela se torna mais feminina ainda. Porque o masculino vem para potencializar. Um cara esses dias, o Oscar Magrini, a gente foi jantar e ele disse pra mim assim, a gente não se conhecia, a gente se conheceu lá e tal, por conta de vários motivos, enfim. E aí ele disse pra mim assim, como é que pode? Eu já falei isso pra vocês, você tem zero modéstia. Ele falando pra mim. Eu disse, por que eu deveria ter modéstia? Modéstia em relação ao quê, gente? Fingir ser uma pessoa humilde? Ai, claro, eu nem sou tão bonita assim. Ai, eu sou inteligente, imagina. Que é isso? Eu sou mesmo. Sei tudo? Claro que não. Claro que não. Mas o que eu sei e eu acredito saber, eu vou defender. Agora eu também vou ouvir o outro para ver se o que o outro tá dizendo faz sentido para mim. Mas eu sou uma das pessoas mais intransigentes que eu conheço com a opinião alheia. Porque se a opinião alheia não faz tanto sentido para mim, eu tenho tanta força, olha o meu masculino aqui, tanta força interior de decisão, não faz sentido. Aliás, decisão é uma coisa que eu tenho muito fácil. Para mim, é muito mais fácil o meu masculino subir demais, ficar evidente demais, do que o contrário. É difícil eu me pegar numa situação que eu não saiba o que fazer. Eu posso até me pegar por um período, assim, dizer, cara, como é que tá? Mas olha o feminino curado aí, a observação. Não é indecisão, é observação. Quando o feminino tá muito elevado e o masculino muito baixo dentro da mulher, o que acontece? Indecisão. Não vai pra vida. Isso que a Lê falou aqui. Tem dificuldade de decidir, tem dificuldade de resolver a sua própria vida. E é esse o movimento que a gente deve fazer. Vão me dizendo se vocês estão com alguma dúvida e qual feminino vocês estão. Com o masculino curado, com o masculino em equilíbrio, ou em excesso, ou em falta. Em excesso, faz tudo, não pede ajuda pra ninguém, vai lá, faz e acontece, atropela todo mundo. É quase uma ejaculação precoce. Masculino em equilíbrio é aquela mulher que acessa, eu vou dizer usa, tá? Porque a gente usa mesmo o feminino, o nosso feminino, né? Então usa o seu próprio feminino, consegue ter acesso a ele e também consegue usar o masculino. E vai fazendo esse equilíbrio. Eu preciso, quando eu estou numa reunião com homens, ter mais assertividade? Ou eu vou me fazer de fragilzinha numa reunião? Eu preciso da assertividade. Então eu pego meu masculino e boto pra jogo mesmo. Agora no momento da sedução, no flerte. Vou botar o masculino pra jogo, gente? Claro que não, menino. Não dá, gente. Tem que ter o feminino, entendeu? Aí é que tá. Masculino e feminino em equilíbrio dentro de si. Eu tava falando do jantar. Então, eram 5 pessoas. 3 homens e 2 mulheres. Uma delas era eu. Já começou a confusão do masculino. Já vi que os masculinos dali eram tudo frouxo. Por quê? Por mais fortão que fossem, não sei o que lá, um deles, inclusive, fala grosso, tá? Parece um Golden Retriever. Eu digo Golden Retriever por quê? O Golden Retriever é bonitão, é grande, mas ele bate em tudo, ele derruba tudo, ele acha que é um filhotão, ele não tem noção do tamanho. Então aquele homem que chega falando grosso, mas que bate em tudo, derruba tudo, e que na verdade dentro é um Golden Retriever, porque é brincalhão, bobinho, é um Golden Retriever. E ele é. Então assim, por mais que tivessem 3 homão lá, não teve um com capacidade de dizer, nós vamos se encontrar a tal horário em tal lugar. Simples assim. Qual é a dificuldade, gente? São só 5 pessoas, não são 1 milhão. Fosse 1 milhão, era difícil pra gente organizar a agenda. Mas 5? 5 pessoas? Qual é a dificuldade que as pessoas têm de mandar uma mensagem pra outra dizendo horário, combinado? Olha os valores negociáveis claros, olha os limites claros, aí olha o masculino em equilíbrio de dizer, cara, eu te encontro lá às 11h30. Ah, mas não posso, então fala um horário que você possa. Eu já te disse qual eu posso. Qual é a dificuldade dessa? Não, mas as pessoas ficam... Ai, pois é, mas daí... Esses dias uma amiga minha me mandou uma foto. Ah, nem saí daqui ainda. Eu não perguntei se você saiu daí ainda ou não. Eu tô perguntando que horário que você vai me encontrar lá. Você não respondeu a minha pergunta. Que grossa. Grossa, gente, que grossa. Eu só tô pedindo pra gente ter uma comunicação clara. Fala comigo. Me responde o que eu perguntei. Aliás, esse é um grande conselho. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você responde o que a pessoa perguntou. Oxe, que dificuldade. Voltemos ao jantar. Então já começou o masculino dizendo que era frouxo, mostrando que era frouxo, sem falar nada. Desses 3, eu só conhecia um dos caras, os outros 2 eu não conhecia. Porque era 7h30, porque era em tal lugar, não sei o que lá, e eu só olhando o grupo falando.
Se a hora que eles resolverem o que eles querem da vida, eu dou atenção. Até então, ai, tem pavor de enrolação, gente. Aí, marcaram. Finalmente marcaram. 9 horas em tal lugar. Eu disse, ufa, tarde pra caramba. A senhora que habita em mim fica nervosa nesses horários tardes, mas tudo bem. Eu tinha interesse, então vamos lá. Vamos às 9 horas. Obviamente, quem chegou primeiro? Tia Miranda, óbvio. Pessoa comprometida, tem valores negociáveis claros. Uma pessoa que sabe impor limites. Tarará, tarará, 9 horas, tia Miranda tava lá. Outra característica do masculino frouxo. Dos 3 homens que estavam lá, os 3 são frouxos. Masculino frouxo. Por quê? Não tinha um dos filhos da mãe. Para vir buscar em casa, eu tive que pegar o meu carro, tirar o meu carro, dirigir o meu carro e chegar lá. É um absurdo. Cara, quando tem homem na jogada, não faz sentido uma mulher dirigir. E não faz sentido o homem dirigir o carro dela, tá? Golden Retriever. Eu, hein? E aí, além disso, não tinha um homem lá esperando as mulheres que chegariam. Gente, quem se atrasa é a mulher. Nós é que temos, quer dizer, as mulheres convencionais, eu não, né? Mas assim, lava cabelo, se arruma, maquia, troca de roupa 1000 vezes, tarará. Por que eu não? Porque eu em 5 minutos tô pronta, gente, não preciso mais que isso. Mas normalmente a mulherada demora muito, então quem tem direito de se atrasar é a mulher. Aí chega lá, além de eu ter que pegar o meu carro, ainda ser a primeira a chegar, entrar no restaurante sozinha. Tudo bem, 3 frouxos, tem problema. Passo pelo dono do restaurante, qual que é a mesa do fulano? É aquela, beleza. Eu vou ao toalete, você leva pra mim, faz favor, um Negroni, que a primeira coisa que eu faço é pedir um Negroni e depois a gente vai pro vinho. Pedi um Negroni e fui no toalete. Quando eu voltei, o convidado principal já tinha chegado, tava de costas pra mim, eu tava saindo do toalete, o convidado principal tava aqui, o dono do restaurante tava aqui, eles estavam conversando. E eu cheguei por aqui, o convidado principal não me viu, não me conhecia pessoalmente. O dono do restaurante estava aqui, me viu e disse, acho que o seu convidado já está aí. E ele virou, o convidado principal, virou pra mim e disse, nossa, que lindo, não sei o que lá, mais bonito, né, pessoalmente, do que não sei o que lá. Tá, já sei disso, né? Vai, fala o que precisa falar. Tá, então vamos pra mesa. Ele era o Golden Retriever também, né, batendo em todo mundo, não sei o que lá. Puxa, cadeira, fala alto, uma confusão. Sentou bem na minha frente, sentei na frente dele. O menino não sabia pra quem que era o Negroni, eu disse, é pra mim, não vai tomar. Ele traz o Negroni pra mim e traz um vinho pro moço. Aí, imagina, eu cheguei antes, pedi o Negroni, cheguei sozinha com o meu carro, cheguei antes, pedi o Negroni. Ele disse, pois é, a mulherada anda muito empoderada, né? Eu disse, lá vem o papo de frouxo. É frouxo porque não foi me buscar, é frouxo porque chegou depois de mim e é frouxo porque vai começar a falar da mulher empoderada? Sério isso? Tá bom, deixa ele. A hora que ele parar de falar, eu falo alguma coisa. Porque a mulherada tá muito empoderada, porque não sei o que lá, porque assusta os homens. Me deu vontade de dizer só uma ressalva. Assusta os moleques, tá? Que os homens não se assustam com mulherada firme. Uma coisa é o masculino exagerado, que é fácil pra mim. Mas eu não estava naquele momento com o masculino exagerado. Cheguei bonitinha, cheguei mulherzinha, tererê, tererê, só pedi meu Negroni, gente. Só. Foi só. Aí ele terminou de falar do feminino empoderado. Eu disse, como é que você quer, hein? Que o feminino não esteja empoderado. Se não tinha um homem pra me buscar em casa, se não tinha um homem pra me receber num restaurante que eu não conheço, de pessoas que eu não conheço, eu tive que chegar aqui. Quer dizer, você só quer o feminino servil? Você só quer o feminino delicado quando é conveniente pra você? É isso? Por que eu tô te contando essa história? Mulheres, para vocês entenderem como às vezes também é papo de merda o fato de falar que quer mulherzinha. Você quer mulherzinha quando, hein? E para vocês homens, você quer mulherzinha quando? Quando é conveniente para você? Você quer a mulherzinha quando você quer sair com a mulher que não rebate, com a mulher que não fala, com a mulher que serve, com a mulher que não sei o que lá, mas na hora do vamos ver, na hora de você ir buscar em casa, na hora de você dar o horário, na hora de você resolver, na hora de você ser útil, você não quer. Aí ela pode usar o masculino dela. Diga para mim, Cíntia Chagas. É isso mesmo? É sério isso? Então a gente tem que cuidar dessa história. Porque essa fragilidade do feminino, muitas vezes, é usada pelos homens só quando é conveniente para eles.
Então tenha cuidado, mulherada, para nesse momento você colocar o teu masculino e dizer, peraí, aqui tem um limite. Porra, cara, eram 3 homens. Eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que chegar sozinha, só faltava ter que pagar a conta também. Eu saí antes, não sei quem pagou. A hora que eu terminei de jantar, já era tarde desse cara. Beijo, tchau pra vocês. No outro dia, um deles me ligou. Ô, Miranda, alguém falou alguma coisa que você não gostou, que você saiu? Não. Por quê? Não, você saiu do nada. Gente, a gente já tinha falado o que tinha pra falar. Ia ficar lá fazendo o quê? Perdendo meu sono? Já tinha conversado com vocês, já tinha falado tudo. A partir dali, o que ia acontecer? A gente ia ficar bebendo, fazendo um monte de foto, falando um monte de merda, porque o que a gente tinha pra falar já falou. Ah, não tem paciência não, gente. Não. Tenho não. Meu feminino também não é tão desenvolvido assim. Dito tudo isso, tem uma frase de um filósofo grego chamado Menandro. Não é Meandro, o nome do meu segundo livro da trilogia Paris Sans-Eiffel, que é a desordem do amor, porque a nossa vida não é uma linha reta, é um meandro, um rio com várias curvas que se, às vezes até se alteram, inclusive, se modificam. É Menandro o nome do filósofo grego. E ele diz assim, ó, como é agradável um homem quando ele é um homem. Vou repetir. Como é agradável um homem quando ele é um homem. E quando a gente pensa o que é um homem, a gente tá falando da energia masculina sim, mas quando a gente pensa no que é um homem decente, a gente vai lá pro início dessa live. Os valores inegociáveis claros. É impossível um masculino curado, é impossível um feminino curado, é impossível uma pessoa que tem desenvolvida em equilíbrio essas energias dentro de si, seja homem ou mulher, mas que o feminino e o masculino estejam em equilíbrio entre si, é impossível sem valores inegociáveis claros. É impossível. Porque é o valor inegociável claro que vai te dar o limite, que vai facilitar com que você coloque limite para as pessoas. E o limite para as pessoas pode ser colocado a partir do meu feminino que usa o masculino, ou seja, é um limite mais delicado na imposição, não na veracidade. O que isso significa? Eu posso falar para você, não me beije. Com delicadeza. Eu posso falar para você, eu não gostaria que você fizesse isso. Com delicadeza. Isso ser respeitado. Isso é um feminino que sabe se impor. E se precisar, eu acesso o masculino. E aí a imposição fica mais clara. E o homem, principalmente, quando tem a energia em equilíbrio, as energias em equilíbrio dentro dele, ele não precisa também ter agressividade. Veja, eu falei da força física, mas quando a força física ultrapassa o masculino curado, ele vira um Dom Juan de merda. Quando ele não tem essa força física, quando ele não tem essa iniciativa, ele vira o homem banana. E banana é um termo aceito pela psicologia, tá? Não é um termo inventado por mim, não. Quando esse masculino está curado, quando esse masculino está em equilíbrio com o seu feminino, ele consegue ser menos impositor, porque ele usa o feminino dele, mas ele consegue entender o masculino dele. Ele não precisa agredir, ele não precisa falar alto, ele não precisa ser aquele que bate em todo mundo, que eu digo assim, tipo o Golden Retriever que eu falei antes, né? Que chega derrubando tudo, que chega bagunçando tudo. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa chamar atenção, porque ele é e basta. Lembra que eu falei da inteligência sedutora, que é diferente de sedução? Uma pessoa que tem inteligência sedutora desenvolvida, ela é e basta. Se a mulher tá com a energia masculina em equilíbrio, a energia feminina em equilíbrio e ambas curadas, ela consegue ter iniciativa, ela consegue ir pra vida, ela consegue tomar conta da vida dela. Ela vai em busca, ela consegue fazer esses movimentos. E o homem, quando tem as energias curadas dentro dele, ele não precisa da agressividade. Ele não precisa, ele conquista, mas ele não tem a necessidade da finalização. O homem que tem a energia masculina curada, ele não sai pra caçar. Por isso que esses homens estão tão perdidos. E qual é a principal incumbência da mulher em relação a isso? Lembra que eu falei lá da infância, que os homens
tem a parte emocional desenvolvida depois e, portanto, a parte racional que dá suporte para emocional para colocar em palavras aquilo que sente e saber expressar como se sente. É desenvolvido mais tardio do que em relação à menina. Os meninos têm esse desenvolvimento tardio. Isso significa que os homens, eles já começam lá na infância com essa maior dificuldade. Quando a mãe, ao invés de orientar, porque enquanto a menina está seduzindo o papai, o menino está seduzindo a mamãe. E essa mãe, ela tem muita responsabilidade até os 7 anos de idade, porque independente se for menino ou se for menina, nessa fase até os 7 anos, a figura mais importante e mais solicitada é a mãe. E é nessa fase que se forma o caráter da criança. Até os 7 anos de idade. Então, mulheres que são mães, a responsabilidade de vocês de não tornar o seu filho um Dom Juan de merda é imensa. E não faça isso com orgulho, porque qual que é o problema que eu vejo dos pais? Ah, o meu pai falava isso. Ainda bem que o meu irmão não ouviu isso. Ele vai ser um garanhão, vai pegar todo mundo. Ah, olha lá, beijando as coleguinhas. Olha o absurdo disso. Para você ver como as crianças são menos sugestionáveis do que a gente imagina. E por isso os pais podem ter menos interferência do que a gente imagina. Porque meu irmão ouviu isso a vida toda. Eu ouvi isso. Minha irmã ouviu isso do meu pai. Minha mãe ouviu isso do meu pai a vida toda. E, no entanto, meu irmão é um dos homens mais decentes que eu conheço. Não tem assim, ó, nem que ele queira ter resquícios de merda no comportamento dele, não vai ter. É um ser humano decente. Que bom, graças a Deus. Porque se tivesse ouvido a merda que meu pai falava... E por que isso? Porque a minha mãe tem valores inegociáveis muito claros para ela. Tem uma fortaleza de caráter, de honra muito forte. Para ela é muito forte, muito claro. Então a gente conseguia ter essa busca de valores negociáveis nela, porque meu pai era um Dom Juan. Então quando a gente percebe isso, que até os 7 anos, a importância da mãe é muito grande no comportamento por conta da formação, da identidade da criança, você entende a importância das mulheres. E isso lá na infância. Agora vamos para a vida adulta? Como é que você trata um homem, hein? Como é que é a conquista das mulheres solteiras? Vamos começar pelas solteiras. É a sua carência que aceita qualquer coisa dele? É a sua carência que vai para a cama pela primeira vez? Qual é a necessidade? Lembra que o homem precisa conquistar? Uma seguidora minha perguntou o seguinte esses dias. Quando eu coloquei a pergunta sobre o tema da live, ela colocou assim... o Instagram fala muito de conquistar os homens. Quem é que nos conquista? E aí tem não vou dizer um erro crucial, mas tem uma importância nessa frase que é a seguinte. Conquistar é um verbo masculino. Não esqueça disso. Conquistar é um verbo masculino. Se você não permite que o homem te conquiste, não reclame depois que ele te trata como qualquer uma. E as mulheres não estão permitindo que os homens conquistem, as mulheres não estão permitindo que os homens sejam úteis, elas vão lá e fazem, elas não pedem ajuda, elas não exigem que eles façam, que eles sejam úteis. Qual a utilidade do masculino? Então a gente tem, nós mulheres, com os filhos, principalmente os homens, né, mas com todos, assim, homens, meninos e meninas, temos a influência maior até os 7 anos, que é quando está sendo formada a identidade da criança como mãe e também como par. O que você aceita de um homem enquanto mulher solteira. Agora vamos para as casadas? Você passa pano pro homem da sua vida? É o homem da sua vida ainda? Ou é só o homem que divide a casa contigo, os móveis, os imóveis, o dinheiro, a conta no banco, os filhos? Quanto você passa pano para esse homem que tá sentado aí? Gordinho, barrigudo. Gente, o homem precisa ser útil. E para ser útil, um corpo humano, para ser útil,
Ele precisa ser funcional e um corpo funcional. Não preciso nem falar, né? Passar o dia assistindo TV e bebendo cerveja, sério, que utilidade tem? Então, qual é a nossa contribuição para que o masculino seja um masculino curado? Será que a gente não tá passando pano demais, hein? Será que a gente não tá permitindo demais? A gente não se permite conquistar, a gente não permite que eles sejam úteis. O que os homens estão fazendo no mundo? Eu, se fosse homem, me perguntaria. O que eu tô fazendo nesse plano, gente? Vamos lá, Maísa. Como diz pra ele não ficar passando a mão na gente sem ofender? Desculpa, mas eu ri. Mas é que... Gente, eu sou escritora. Vem várias cenas na minha mente, assim. Passando a mão aonde, amiga? Assim, passando a mão de carinho ou, tipo, se excedendo? Conta pra mim. Vou esperar tu responder e vou responder. Depois, se você não responder, eu respondo as duas partes. Estamos em uma época que não existe mais homens como antigamente. Cara, eu não sei como é que era antigamente, não posso dizer, tá? Antigamente, na época do meu pai, eram, assim, muito Dom Rodmer. Agressivos fisicamente, alcoólatras. Tinha essa parte da romantização que a gente olha na TV, nas novelas, nos filmes. Frank Sinatra, né? Maravilhoso. Gente, eu teria problemas sérios se eu tivesse na mesma época que Frank Sinatra e eu visse ele na minha frente. Porque eu acho que eu avançaria nele. Porque eu tenho verdadeira, assim, tara por Frank Sinatra, pra não dizer uma palavra que pode baixar aqui pode derrubar a live. Mas eu tenho verdadeira tara por Frank Sinatra. Eu acho ele maravilhoso. E ele não era assim muito flor que se cheira até onde eu sei. Então a gente tem que cuidar, porque antigamente era o quê? Será que era real, hein? Será que os homens eram tão melhores assim? Eu não lembro de um casamento antigo que não tivesse traição séria. Será que era tão melhor ou será que a gente romantiza? Será que eles eram tão mais homens ou a gente romantiza? Não tinha agressão física, alcoolismo, traição? Será que esses casamentos que duravam era por amor, como a gente vê assim? Ou se a gente for dar uma futricada, der uma mexidinha, a gente encontra um monte de coisa aí. Filhos fora do casamento, várias amantes, garota de programa, que mais, hein? Diga para mim, Cíntia Chagas. Violência física. Não sei não, hein? Vamos parar de romantizar, né? Maísa respondendo sim, quando ele tá se passando. Cara, assim, não ofender. Qual é a necessidade que a gente tem de não ofender? Lembra quando eu falei pra vocês que a minha amiga mandou uma foto, não saí daqui ainda, se você não respondeu a minha pergunta? Eu perguntei que horas a gente vai se encontrar. Você me manda a foto, não saí daqui ainda. Eu quero o horário, você me manda a foto. O que eu vou fazer com essa foto, gente? Fazer o que com essa foto? Fazer nada. Responda o que eu perguntei. A comunicação clara é coisa de adulto. Se você não consegue ter a comunicação clara com a pessoa com a qual você está, você tá onde, hein? No jardim da infância? Cara, eu não gosto quando você fica fazendo isso o tempo todo. Que inferno! Eu já diria assim. Tá, mas vai, vamos diminuir. Vai, diminuir um pouco. É que esse tipo de situação não acontece comigo. Por quê? Limites claros, quando você precisa ser muito efusiva, significa que o ponto que você deveria ter falado já passou. Então, o que acontece? Esse comportamento, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. No momento em que você vai falar, você tem que falar de uma forma muito clara e efusiva e pegar o seu masculino mesmo e dizer, cara, para, que inferno, não quer? Porque o ponto já parou. Já passou, na verdade, de você ter falado. Toda vez que você impõe vamos lá, vamos levar para o tema da live. Toda vez que você impõe um limite claro e você tem a energia masculina e a feminina em equilíbrio, seja homem ou mulher, você não precisa ser agressiva na sua fala. Esse é o primeiro ponto. Você não precisa ter porque você vai esclarecer isso antes. Agora, se você perdeu o ponto de falar no momento certo, isso vai ter que... Quanto mais tempo você esperar, mais efusiva você vai ter que ter. Mais efusiva você vai ter que ser. Mais clara você vai ter que ser. E aí é o problema. Por quê? Porque a gente tem medo que se ofenda. Porque a gente tem receio de ofender o outro. Ai, Jesus Cristo. É sério. Ai, eu não quero um homem que tenha medo de se ofender quando eu digo pra ele, cara, nesse momento eu não tô afim.
Tem momentos que é da... Vou falar, vamos ver se o Insta não vai me derrubar. Tem momentos que é da putaria e tem momentos que é do carinho, que é da conversa. E é aquela história, gente, o problema é que o ser humano, depois que tira a roupa e vai pra cama, tudo muda. Pode ver, se você tá se encontrando com uma pessoa e você não chegou nessa fase ainda, essa pessoa te ouve, essa pessoa se interessa, agora foi pra cama, cara, tudo tem que acabar lá. E esse é o problema, porque quando é que as pessoas se conhecem? Aonde que tem a conquista do masculino? Quando isso acontece. Porque depois da primeira vez que você for pra cama, a segunda vez ele vai querer, e talvez ele queira ir direto. Então tem que pensar nisto. Ai, Ana do céu. Meu Deus, olha... Que horror. Gente, vocês perdoem que eu ri, mas é que eu dou risada, que eu dou... Mas é porque eu lembro de umas coisas assim, esdrúxulas. Ontem fui no motel com o meu namorado, ele foi passar o cartão e errou a senha do cartão por 2 vezes. Ai, tadinho, não sabe qual é a senha. Aí eu passei o meu cartão. Estou sem jeito de aceitar quando ele for me dar o dinheiro. O que falo? Tu tá louca? Eu achando, como eu comecei a ler a mensagem aqui, eu pensei que o cara, né, tipo... Pagou e era isso. Não, então ele esqueceu mesmo a senha e ele vai te dar o dinheiro. Cara, não tem que... Só me falta ter que ficar pagando motel pra macho, né? Ai. Eu tenho que cuidar o que eu vou falar. E aí é que tá, olha só. A gente não deixa o homem ser homem. A gente fica sem jeito porque o cara vai dar o dinheiro pra você. A gente fica sem jeito quando o cara vai lá e paga. Às vezes, tá, quando você tá com alguém efetivamente, assim, é um encontro e tudo mais, talvez isso dê menos culpa, ou dê uma sensação menor, assim, de, porra, né, o cara vai lá pagar e tudo mais. Por quê? É uma troca? Tem que ter uma troca, mas quando é um amigo a gente fica sem jeito, né? Por quê? Aí o cara tá sendo homem, ele vai te dar o dinheiro, ele realmente deu um problema ali, sei lá, trocou a senha, trocou o cartão, pode ter acontecido. Normalmente quando acontece isso tem sacanagem no meio. Mas pode acontecer, ok, não tinha sacanagem no meio. E a gente não deixa o homem ser homem, olha a dificuldade da gente deixar o homem ser homem. Por quê? Qual é a dificuldade de pedir ajuda? Qual é a dificuldade? Ele ganha mais pra isso, homens ganham mais. Pronto. Se ele não ganha mais, também tem alguma coisa errada aí, mas não vamos entrar muito nesse mérito, né? Ó, não foi sacanagem, então. Então, se não foi sacanagem, aceita. Você não tem que falar nada. A hora que ele... E se ele não falar nada, você diz, amor, olha só, lembra aquele dinheiro lá? O meu Pix é esse aqui. Eu diria, gente. Mesmo que talvez assim eu dissesse com uma certa vergonha alheia, sabe? Daquilo de dizer assim, ai meu Deus, eu vou falar, vai lá e fala e deu. Mas precisa. A gente precisa deixar os homens serem homens. A gente reclama que eles são bananas, que eles são agressivos, que eles são isso, que eles são aquilo. Mas qual é a incumbência nossa? Como nós estamos contribuindo para que esses homens permaneçam sendo bananas? Ai, amor, não precisa. Olha o masculino aí. Ai, amor, eu faço, eu resolvo. Olha o masculino aí. Ele tem muita condição. Eu tenho que cuidar o que eu falo, porque as nossas lives ficam salvas, né? Na época do Dom Rua de Merda, eu fazia lives que não ficavam salvas. Exatamente, porque ali eu soltava o verbo mesmo. Gente, vamos aprender a deixar os homens serem homens. A gente quer tanto que eles sejam homens, né? Então aprenda a deixar o teu feminino relaxar perto do masculino que provê. Agradeça. Pega esse homem, já que ele tem condições, vai comprar presente pra você. Vai fazer as coisas. Que coisa boa quando um homem tá no masculino e ele consegue agir assim. Ele nasceu pra isso, ele nasceu pra ser útil. Deixa ele ser útil na sua vida. Aí termina com o menino, por quê? Se você não deixar o homem ser homem, alguém vai deixar. Aí ele vai ser homem com outra mulher. Aí você vai reclamar que ele traiu. Aí você vai achar outro homem e vai ser um banana, porque você não tá deixando o seu homem ser homem. Entendeu?
Fala que precisa pagar uma conta com aquele dinheiro do motel. Seria bom, mas assim, gente, outra coisa, vamos parar de justificar tanto. O dinheiro é seu. Por que eu preciso dar uma justificativa pro dinheiro que é meu? Uma coisa que é minha. Uma coisa que é bom pro casal, inclusive. Não é só porque é seu, é bom pro casal deixar que o homem seja homem. E a gente não deixa, né, muitas vezes. E aí, o que acontece? Sabe qual que é a parte boa de você deixar o homem ser homem? E de você estar no seu feminino? Quando tem desavisados por aí que não estão no masculino curado, eles não aguentam. Uma mulher que tá no feminino curado e que tem equilíbrio com o seu próprio masculino, o Dom Juan de merda não se cria. Por quê? Porque ele sabe que é muito esforço. É aquele cara que ele sabe que ele vai ter que sair contigo 10 vezes pra jantar pra talvez você ficar com ele do jeito que ele quer que você fique. E aí, nesse momento, ele já vai ter conexão contigo. Ele já vai gostar de ti. Ele já criou essa conexão. Se ele for um homem funcional. Agora, se ele for um Dom Juan de merda, é muito serviço. Como é que o pessoal tá falando agora? Você tá louco, não compensa. É isso que ele vai pensar, não compensa. Você é que está louca, ficar pagando jantar. Olha como é conversa de Dom Juan de merda. Ficar pagando jantar pra no final da noite só levar ela pra casa? Você queria o quê, meu filho? Você quer sair com a carência? Então tem um monte aí. Agora, se você quer sair com uma mulher de verdade, que tenha o masculino curado em equilíbrio com o feminino, ou seja, não é aquela mulher que vai, faz e acontece. Ir fazer e acontecer é coisa do masculino, meninas. Lembre-se, a conquista pra fora, o orgasmo pra fora, o que vai na frente, o que toma iniciativa é o homem. Ah, mas e faz mal eu mandar uma mensagem pra ele e dizer pra ele que não, se você quiser casar com esse homem, ter filhos com esse homem e você tomar conta dos filhos, da casa e depois levar um par de guampa ou vários, não. Mande. Escolha é sua. Se você tem o seu feminino curado e vá lá e assista a live do feminino e o seu masculino bem desenvolvido e consegue fazer o equilíbrio, o Dom Juan não se aproxima. Ele vaza, ele não fica. Então, veja, quando você desenvolve o seu autoconhecimento, você blinda a possibilidade de Dom Juan aparecer na sua vida. Os caras que não têm o masculino desenvolvido, curado. Ou o excesso do masculino, ou a falta, né? O excesso do masculino, agressivos, traidores, manipuladores e tudo mais. E o banana, que é a falta. Entende? Alguma pergunta, gurias? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta pra trás. Lembrei da história do motel de novo. Tu vê, né? E assim, é uma pergunta tão inocente e tão boba, se for ver, assim, não pelo sentido da pergunta em si, mas o sentimento da gente é bobo, olha só. E a gente sente assim que nós nos sentimos. Não tô invalidando, não, pelo contrário, eu tô validando pra dizer como a gente tem comportamentos tolos e não consegue entender o quanto isso é tolo muitas vezes. Vocês acham que eu não penso assim, às vezes, digo, ai meu Deus do céu, porque eu pareço muito resolutiva, mas é óbvio que muitas vezes eu falo como eu falei pra vocês, ai meu Deus, que vergonha, eu vou ter que pedir, vou ter que falar, mas não sei o que lá. Às vezes não dá, às vezes é, né? É aquela luta do ego interno e isso só faz mal pra nós. Muito obrigada pela resposta. Imagina, Ana, qualquer dúvida, só perguntar. Como curar o feminino? Eu fiz uma live só sobre o feminino, está salva e ficou muito boa. Essa live tem muito... É do masculino, mas eu falei muito do feminino, por quê? Porque o meu público-alvo é mulher. Então, assim, se o meu público-alvo fosse homem, eu estaria falando do masculino para o masculino. Mas eu tô falando do masculino para mulheres, ou seja, para essas mulheres do masculino, dos homens da vida delas, dos homens todos, pai, irmãos, colegas e tudo mais, de qualquer masculino, um affair, por exemplo, se for o caso, esposo, marido, o que for, e do masculino dela também. E a cura do feminino tá lá naquela live, mas eu posso falar aqui. Ela tem que partir de qual parte do feminino? É um feminino que tem um masculino em excesso, ou seja, aquela mulher que vai lá, faz, acontece, tarará, tarará, ou é o feminino em excesso e ferido,
que não tem iniciativa, que não vai em busca, que não tem essa parte de limites claros. Se for o masculino em excesso, é trabalhando mais o feminino. É olhando cada vez mais para calma, fazendo as coisas com calma, fazendo as coisas de uma forma mais lenta. As mulheres falam mais devagar. Elas entendem melhor os seus sentimentos, elas expressam mais aquilo que elas sentem. Os movimentos são mais lentos, são mais observadores, então ser mais observadora, não querer conquistar tudo na garra. Olha a conquista, palavra, verbo masculino. Então, quando você fala em conquistar e lá, parará, isso é feminino. Isso é o masculino exagerado dentro do feminino. Quando você vai pra calma, você tá com o feminino. Agora, se essa calma for muito exagerada, que faz com que o feminino seja frouxo, tá ferido, e não te leva pra vida, não te leva para as iniciativas, você tem dificuldade de se posicionar, você tem dificuldade de impor limites claros, aí é o excesso do feminino. Você precisa resgatar esse masculino que já existe em você e ter ele mais, ter um acesso mais facilitado a ele, que são atitudes mais masculinas mesmo. Imposição, saber impor limites, saber dizer não, saber conquistar. Aí sim, a conquista dentro do feminino, porque o masculino tá enfraquecido demais na mulher. Respondi, Josi. Vamos ver se vem mais alguma pergunta. Ai, deixa eu pegar a minha cola, ver se eu falei tudo. Hoje a live era mais curta mesmo. Acho que sim. Vamos retomar rapidinho? Para quem tá aqui? Eu falei sobre o cérebro trino, a diferença entre masculino e feminino desde a infância, segundo a teoria do cérebro trino, que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, como que explica essa diferença entre masculino e feminino, começa lá na infância. Quais são as características do feminino curado, do masculino curado, como você pode trabalhar o seu masculino e o seu feminino, o excesso e a falta do masculino, quais são as consequências, o excesso e a falta do masculino pro homem no masculino, o excesso e a falta do masculino pra mulher no feminino. Que mais? Dei um exemplo particular de um jantar que eu fui a respeito de 3 homens que têm um masculino frouxo e que são homões, eles são os queridos, eles são queridões, eles são amados, eles, né, assim, tu olhando fisicamente, são masculinos, são homens. Mas aí as decisões mostram como o masculino tá frouxo, meu pai. Misericórdia. Não. Sem perguntas mais? Ah, respondi, beleza. Então, tá bom, gente. Então, vamos encerrar a live de hoje. Quero agradecer quem tá por aqui. Dizer pra vocês, se vocês têm algum assunto que vocês querem ver o olhar da Miranda sobre, comenta aqui nos comentários. Essa live vai ficar salva, então já coloca aqui os comentários. Me diga o que você gostou, o que você não gostou, o que você concorda, o que você discorda. Esse é o meu olhar, o olhar da Miranda sobre o masculino, então não necessariamente você vai concordar com tudo. A minha ideia aqui é mostrar para vocês um ponto de vista, uma perspectiva que pode te ajudar a elaborar a tua própria perspectiva. Você concordando ou discordando de mim. E se você tem algum outro tema que você quer ver o meu olhar, me diz aqui nos comentários. E não esquece que a gente tem, cara, a gente tá com mais de 30 lives salvas aqui no Instagram, lá nos destaques da bio, e na outra rede lá que não pode falar o nome porque o Instagram é ciumento e não pode falar, que ele fica nervoso. Então tá salva lá também pra vocês. Quem quiser participar do método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, são quase 100 ferramentas, assim. Tudo que você vê aqui de material meu é uma dose homeopática do que a gente vê lá no Seja um Assunto que Você Domina. Lá eu vou fundo mesmo, lá é no método Livebook aplicado a esse livro. Então, faça isso. Seja minha aluna. Assista a aula gratuita lá no link da bio. A maioria dos homens são assim. O masculino tá muito frouxo, gente. Quanto mais a gente luta contra eles, quanto mais... Veja, a gente tem 2 comportamentos. A luta contra o masculino
quer ter raiva dos homens, quer achar que eles estão sempre errados, quer ficar contestando tudo que eles fazem, quer ir contra, sabe? Aquela mulher purgante que fala mal do marido, fala mal do namorado, expõe. Meu Deus, isso é um absurdo. É um absurdo. Se você não tá feliz com essa pessoa, se separa, seja gente. Toma uma atitude. Mas não fica falando mal da pessoa com a qual você tá. Então, por um lado, a gente tem esse comportamento evidente, claro, observável, de ir contra o masculino, e por outro lado a gente tem o comportamento que a gente estava falando antes. Ai, meu Deus, eu tive que pagar lá o motel porque deu problema no cartão e ele quer me devolver o dinheiro e eu não sei como aceitar. Ai, meu Deus, mas eu não quero que ele fique passando a mão quando eu não tô afim. Quer dizer, a gente passa pano pro comportamento que não é um masculino curado. Meninas, eu falei desde o início que a inteligência está no feminino. A inteligência está na mulher. Nós aqui orientamos o que nós queremos para absolutamente tudo na nossa sociedade. O poder está na mão da mulher. Quando é que a gente vai entender isso? O poder está aqui, ó, nas nossas mãos. A gente precisa aprender a saber usá-los, sem querer ensinar os homens a serem homens. Não é ensinar ninguém a ser ninguém. Porque a gente não é homem, a gente não sabe como ser também. Mas é não deixar, é não permitir que quando eles estão fazendo uma atitude de homem, a gente castre isso. Cara, se eu fosse homem, imagina você sendo homem, você fazendo uma atitude de homem e a mulher diz, não precisa, deixa que eu vou lá e faço. Caraca, isso deve ser assim, ó, literalmente broxante. Broxante, porque você está competindo com outro homem. A gente acaba se sentindo mais solitário em relacionamentos amorosos. Quando a gente tá com uma pessoa que não tá com uma... Quando nós não temos a nossa energia curada, porque é muito fácil falar que o outro não tem, né? A gente tá falando do masculino aqui, é muito fácil a gente dizer que os homens não têm o masculino curado. Mas o feminino curado não precisa fazer nada para curar o masculino. Ouve o que eu tô falando. Quando o feminino está curado, não precisa fazer nada para curar o masculino. Por quê? Porque quando você tá com o teu feminino curado, o homem se aproxima, seja casada, seja seu pai, seja lá que masculino for, ou ele se cura ou ele se afasta. E essa cura vai ser dele com ele mesmo, não vai ser você que vai fazer nada. A única incumbência que nós temos que fazer é curar, trabalhar o nosso feminino e o equilíbrio das energias masculina e feminina dentro de nós como mulheres. Só. Essa é a nossa incumbência. Consequentemente, se você se cura, se você trabalha, se você se conhece, se você faz por você, você vai atingir as pessoas que estão perto. Seja por eles se curarem também, seja por eles se afastarem. Vou dar um exemplo prático. Eu, Miranda, tenho, supondo, acredito que tenha mesmo, mas vamos colocar numa suposição, que eu tenho o meu masculino em equilíbrio com o meu feminino curado. Não tá nem muito masculino, nem pouco masculino, não tá excesso de feminino, nem... Tá em equilíbrio. Isso aqui tá em equilíbrio perto de mim. E eu saio com o meu namorado, a gente vai pro motel, ele erra a senha do cartão, não é sacanagem, não é bagacerice dele pra ficar enganando e pra me fazer pagar nada, ele tem condições e ele vai bancar isso. Dá um problema lá, eu tenho que pagar com o meu cartão. Olha o suporte do feminino para o masculino. O feminino é suporte, não é ação, é suporte, é manutenção, é multiplicação, é observação. Aí ele quer devolver para mim esse dinheiro. Se eu tô com o meu feminino curado, eu não aceito. E aí eu bato no feminino, no masculino ferido dele também, porque eu tô com o meu feminino ferido, masculino ferido. Mas se eu tô com o meu feminino curado, em equilíbrio com o meu masculino, eu aceito que ele me dê esse dinheiro. Então, consequentemente, ele também trabalha o masculino curado dele. Vamos botar outro exemplo. Esse foi o exemplo que foi citado aqui, mas vamos colocar outro exemplo. O exemplo da mala. Tava eu com um salto alto desse tamanho, indo para uma palestra, toda na beca, arrumadíssima, um calor do cão, assim, já não gosto de dia quente, né? Já fico nervosa porque não gosto de dia quente, já fica suando, já fica aquela coisa toda... Minha mente não trabalha direito, parece que meu cérebro tá fritando e tem a rampa para subir com a mala cheia de livro. E eu tô com aquele saltão, lembra? Eu olho aquela rampa, cara, não vai ter como. Como é que eu vou subir esse trem? Eu vou tirar o sapato?
Aí eu vou tirar o sapato, vou levar o sapato numa mão e na outra mão a mala pesada? Não vai dar. Vou sujar meu pé, vou colocar o pé sujo dentro do sapato? Vou ir de sapato, não tem como? Passa o vizinho lá na frente, lá em cima, e para o carro de moço. Você pega a mala pra mim? Mesmo que esse masculino do meu vizinho não seja um masculino curado, naquele momento eu proporciono que ele seja útil para mim. E a utilidade do masculino é a sua incumbência. Então ele tá sendo masculino curado naquele momento. O que ele vai sentir quando ele tá no masculino curado dele? Alívio. Ele vai sentir leveza. E ele vai dizer, cara, eu gostei dessa sensação. Lá inconsciente dele, ele pode pensar assim, tem que ajudar mais mulheres. Então, não só o meu feminino curado ajudou esse masculino curado a se curar, como esse masculino gostou da cura, é gostoso. E ele vai ajudar outras mulheres. Então, o meu feminino curado ajudou mulheres que talvez eu nem conheça. Entende? Como a gente vai lá e diz, mas o homem tá errado, o homem fez isso, o homem... E você? Quando é que você deixou que o homem fosse homem? Quando é que você acessou o seu masculino de uma forma poderosa, mas não agressiva? Quando é que você conseguiu acessar esse poder que tem a energia masculina? Quando é que você conseguiu de fato colocar isso em prática? A Ana dizendo que faz todo sentido. Claro! Claro que faz. E quando a gente tá no nosso feminino, quando você tá no seu feminino, veja, quando você chega em casa, o encontro lá com o namorado foi legal, você pagou o negócio lá do motel, ele devolveu o dinheiro pra ti e essa troca foi feita em equilíbrio, fica leve pros dois. É uma cumplicidade entre os dois, porque os dois estão se curando, estão se ajudando, estão em equilíbrio. Quando você faz um movimento contrário, naturalmente esse aqui também vai fazer um movimento contrário, ele vai ficar perdido, o masculino não sabe pra onde ir. Porque a inteligência é nossa, da mulher. Somos nós que coordenamos. Aí a gente fala que o homem é frouxo, que o homem é isso, que o homem é aquilo, mas se o poder é nosso, por que a gente não usa isso? Aí quando chega lá na hora de usar o poder, a gente não sabe usar. A gente fica sem jeito, a gente não quer magoar, a gente não quer... Cara, sério. Sabe aquela história que várias psicólogas falam que tudo que uma criança quer ouvir é um não bem dado? Que a criança precisa de limites claros, por isso que ela testa os limites dos pais. O homem, tudo que ele precisa é de um feminino curado. E nem eles não sabem, tá? Porque eles não sabem nem como agir. Eles não têm nem roupa para ir no encontro com uma mulher que tem um feminino curado. Não tem mesmo. Não tem, porque eu disse que eles têm que seguir lá o Gustavo Balbi. Essa ficou ótima. Mas é verdade. O homem não sabe como agir com uma mulher do feminino curado. Por quê? Porque ele passou a vida agindo com mulheres que têm o feminino ferido. Então, quando ele chega na frente de uma mulher que tem o feminino curado em equilíbrio com o masculino, ele não sabe como agir. Ele fica desesperado. E eu ficaria também. Que extraterrestre do diabo é isso? Como assim? Ela é queridinha, ela é gostosinha, ela dá aquele sorriso, ela é maravilhosa, ela é fascinante. De vez em quando vem uma imposição de limites que me assusta. Ou seja, o feminino que seduz, que não sei o que lá, tarará, tarará, mas tem o masculino aqui, meu filho. Você não se bota de louco. Que o limite é aqui, terminou? Entende? Sim, essa live vai ficar gravada. Já vou gravar ela, a gente já tá finalizando, vou gravar ela. Então, como é que a gente quer exigir que o homem tenha o masculino curado? Como é que a gente quer ter um masculino curado dentro de nós? Ter essa força do masculino se a gente não trabalha o nosso feminino. Na verdade, se você trabalha bem o teu feminino, você não precisa trabalhar nada. Só que trabalhando bem o teu feminino. Porque se você trabalha bem o teu feminino, o masculino vai vir em equilíbrio. Agora, se você exagerar no feminino, você vai ter indecisão. Você vai ter a dificuldade de limites claros. Se você... tirar esse feminino, o masculino vai assumir. Ele vai ser aquela mulher mais ríspida, aquela mulher que toma conta, aquela mulher que faz e acontece, mas que não consegue ficar com homem nenhum, porque nenhum homem aguenta, nenhum masculino curado aguenta. Vai, volta. Nenhum masculino ferido ou curado aguenta ficar com outro masculino. Não tem como. Nenhum masculino ferido ou curado num homem aguenta ficar com o masculino da mulher.
Nenhum masculino da mulher aguenta ficar com o masculino do homem. Precisa ser um feminino com um masculino. Daí dá match. Deus fez certinho o encaixe lá, lembra? Lá embaixo. Pra que a gente inventa história? Aí a gente torce aqui. Lembra que eu falei que tudo é uma analogia? Se você olhar como são os movimentos do masculino e do feminino e levar para as analogias da parte sexual, da parte do corpo, da parte fisiológica, da parte neurológica, da parte... Matou a charada. Matou a charada. E aí os homens, quando chegam perto de uma mulher que tá com o feminino curado e que equilibra esse masculino, sabe agir. Não sabe agir. Tem problema. Dá o tempo dele. Eles são mais lentos. E não é história. Você entendeu que pelo cérebro trino os homens são mais lentos do que as mulheres. Exceto lá na hora da outra parte. Que aí o cérebro instintivo, lembra? Por isso. Porque o cérebro instintivo nasce com a criança. Então, quando é a outra parte, quando é a parte sexual, é isso aqui, é instinto. Não vem a parte emocional. A parte emocional é só depois. Então, o homem já tem essa parte desenvolvida. É só a gente parar e fazer uma observação. Faça isso, assista essa live de novo, que vai fazer mais sentido ainda. Ela vai ficar salva. Well. Sem perguntas, então, vamos lá. Deixa aqui os temas que você quer ver as próximas lives. Me diga o que você gostou, o que você discordou, o que você aprendeu, o que você, enfim, achou da live toda. E bora lá, curtir nosso domingão. Beijo, bença mãe, bença pai. Eu aceito os milagres em minha vida. E você, hein? Se você quer aceitar os milagres na sua vida, você precisa trabalhar o seu feminino quanto mulher. E se você for homem, bota esse masculino no lugar, né, meu filho? Eu, hein? Fui!